Jussara, volto com você. O envolvimento do ministro Alexandre de Moraes via pressão que ele teria feito sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o fato da sua esposa ter um contrato milionário com o Banco Master, que ninguém conseguiu explicar exatamente o que prometia esse contrato, o que estava dentro desse contrato, e a oposição se mexendo para, de alguma forma, tentar retomar impeachment e processos de alguma forma, restringir a atuação do STF. Olha, Thaís, a oposição vê esse caso do Banco Master como uma oportunidade para pressionar o ministro Alexandre de Moraes para além das questões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, também condenados na trama golpista. Esse caso do Banco Master e a revelação trazida em primeira mão pela jornalista Malu Gaspar do Globo, de que Moraes seria procurado, o presidente do Banco Central, para fazer um apelo, sobre justamente o Banco Master. Então, a oposição tem se agarrado a isso, tanto que ontem eles interromperam o recesso parlamentar, alguns vieram a Brasília pessoalmente para falar de um novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Não foi protocolado ainda, eles disseram que vão precisar de mais assinaturas, que eles vão atrás de mais assinaturas para protocolar este pedido e sabendo exatamente, Thaís, que é muito difícil avançar nas condições atuais, avançar no Senado algum pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas a cena, às vésperas de acabar o ano e também ali com o ano eleitoral chegando, ficou registrada. E claro, a gente sabe que a oposição usa Alexandre de Moraes também como palanque eleitoral. Sabe que atacar Alexandre de Moraes, fazer críticas a ele, a atuação dele, gera também esse apoio, mobiliza a militância. Então, esse caso do Banco Master, ele vem neste sentido. Só para lembrar, o ministro Alexandre de Moraes tem, pela minha última conta, já tem 43 pedidos de impeachment protocolados no Senado, nenhum avançou. Então, o que a oposição tenta fazer neste momento é fazer um pedido mais robusto, com mais assinatura, mas sabendo da dificuldade do avanço deste pedido. Só para citar aqui uma outra informação, o deputado Sanderson, que é vice-líder da oposição na Câmara, acionou hoje também o Conselho Nacional de Justiça, pedindo uma investigação sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes nesse caso Master e, claro, citando a atuação também da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Bem, como eu disse, tem muitas questões envolvidas do mundo político em relação a esse caso. O Centrão, alguns políticos que têm relação com o Daniel Vorcaro podem ter algum receio das suas ligações e aí o avanço da investigação pode levar esse temor à classe política e a oposição vendo isso como uma grande oportunidade para pressionar Alexandre de Moraes mais uma vez. Carol, você que conversa bastante com a corte, você traz aqui a percepção especificamente sobre o que gostaria de fazer o STF, o Toffoli com o caso Master, mas há uma floresta maior aí para a gente avaliar, que é toda essa repercussão no Congresso Nacional, envolvendo Alexandre de Moraes, toda a questão da conduta, discussão do Código de Conduta, a conduta do próprio Toffoli de viajar no avião particular com o advogado do Master e gerar toda essa insegurança, a participação do TCU, do Tribunal de Contas da União, que daqui a pouco eu vou trazer informações aqui. Como é que você percebe o receio ou o incômodo dos ministros com essa contaminação em que o STF é a fonte? Sim, a gente está vendo esse escândalo todo, de uma fraude financeira que mexe com o mercado financeiro, mexe com o mercado político e mexe também nas discussões sobre a ética ali no Supremo Tribunal Federal. É um escândalo que os juízes também fazem parte dele à medida que se comportam de uma forma atípica nessa investigação e não só nessa, em outras, A gente tem visto que essas condutas dos ministros têm impulsionado, têm alimentado uma discussão maior sobre essa imposição de um código de ética para os ministros da Corte, mas também nessa situação surgiu aquela decisão do ministro Gilmar Mendes de dificultar
o processo, o rito para um processo de impeachment contra ministros do Supremo ali no Senado, que é o órgão designado pela Constituição Federal para processar e julgar ministros do Supremo por esse tipo de desvio de conduta. Então, a gente vê que existe um temor do Supremo, sim, em relação às consequências que isso pode trazer à própria corte. E mais, é claro, como a Jussara estava dizendo ali para a gente, existe um uso político dessas questões todas. Desde 2018, o Supremo virou bandeira de campanha presidencial. A gente viu que lá atrás, em 2018, Jair Bolsonaro prometeu na campanha que indicaria algum tipo de ministro, tipos específicos, perfis específicos de ministros para o Supremo Tribunal Federal, e isso angariou votos, sim. A minha aposta é que agora, na campanha de 16, a proposta da esquerda, a promessa seja quais ministros a gente vai tirar, não é nem qual ministro que a gente vai colocar. Então, o impeachment de ministro do Supremo promete, sim, render muito voto para a direita. O Supremo sabe disso, é tanto que Gilmar Mendes tentou blindar a corte a respeito disso, mas eu acho que a maior blindagem que a corte poderia receber agora era justamente um código de conduta, porque quando a gente aponta o que está errado em uma corte, também é uma forma de defender um comportamento certo, o que deveria estar certo ali no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente aponta o erro das pessoas que compõem a corte, a gente também defende a corte. Sua manchete, Carol, blindagem para o STF agora é o código de conduta. É exatamente isso. Pena que essa visão ainda não é compartilhada. Jussara, eu quero te trazer quero só trazer uma informação aqui para complementar esse ambiente todo, gente. O Banco Central devolveu o questionamento do Tribunal de Contas da União. Eu trouxe aqui ontem a forma como o Banco Central descreveu ali uma linha do tempo, e o Banco Central também coloca novas investigações sobre, olha, que misturam o caso das fraudes do Banco Master, tudo isso já comunicado ao Ministério Público, tá? Há recursos que teriam passado nos fundos que foram descobertos pela Operação Carbono Oculto. Então, veja que é aquela da máfia dos combustíveis, enfim, que chegou na Faria Lima, fechou fundo grande e tudo mais. Então, os tentáculos dessa operação, e é por isso que a gente chama a atenção aqui com a preocupação do tamanho do estrago que o caso Master ainda pode fazer. Então, não está claro ainda qual exatamente, porque assim, o TCU não tem mandato para questionar o Banco Central, mas se meteu também na história, porque o ambiente político é para isso, né? Está proporcionando essa oportunidade. E, Jussara, o ambiente político também proporciona um debate sobre uma meta que a oposição tem, que é de tomar o Senado Federal no ano que vem, muito em cima do que está dizendo, do que disse agora para a gente a Carol Brígido, para exatamente tomar para si a força de impor constrangimentos, limites e até impeachment ao STF. Exatamente, Thaís. E esse foi um caso citado ontem nessa coletiva que teve aqui em Brasília para falar do novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, especificamente citando o caso do Banco Master. E eles lembrando, olha, esse precisa avançar o número de integrantes da oposição para que tenha, de fato, seja levado em consideração, pelo menos colocar para tramitar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a grande estratégia da direita. Quando a gente conversa aqui nos bastidores, tem uma pré-candidatura lançada de Flávio Bolsonaro para essa disputa presidencial, mas o que eu observo, principalmente na oposição, é uma preocupação enorme de fazer uma bancada robusta no Senado. E aí, Thaís, trago informações e detalhes do que pensa a família Bolsonaro. A família Bolsonaro quer concorrer com alguns integrantes. No caso, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pelo Distrito Federal, o ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, se lançando ao Senado
pelo estado de Santa Catarina, com a saída de Flávio Bolsonaro, se confirmado mesmo como candidato à presidência, ele deve disputar, mas fato é que o PL e Bolsonaro, pessoalmente, antes de começar a cumprir a pena dele em regime fechado, ele vinha recebendo alguns aliados na sua casa quando estava em prisão domiciliar e justamente traçando desse objetivo, porque eles vêm justamente tomar o Senado em 2020, a partir de 2027 como a única saída para aí sim fazer o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É a meta deles, eles perseguem isso. Tentaram em 2022, dizem que erraram em alguma estratégia, mas agora querem acertar. Claro que também, só para falar do lado aqui da esquerda, principalmente governista, base governista e o PT, tem buscado essas alianças porque prevê também se a direita tiver sucesso na sua estratégia, uma vida difícil a partir de 2027. Portanto, o PT também tem cuidado bastante dessas alianças regionais para tentar não perder muito espaço no Senado a partir de 2027, Thaís. Carol, para a gente encerrar, vou fazer a pergunta mais fácil da noite agora. Se você achou que as outras eram complicadas, a mais fácil é: o que vai acontecer amanhã? Nossa, a gente vai poder curtir o Ano Novo? Nós estamos de plantão, mas pelo menos vai ser um dia assim mais tranquilo. Bom, a única coisa que é certa é que amanhã é o último dia do ano, né? O que vai vir amanhã, a gente já não sabe. A gente sabe que já acabaram os depoimentos, já teve a cariação no Supremo, mas agora, na esteira desse material que Dias Toffoli vai tomar nas mãos, ele pode tomar algum tipo de decisão, sim, ali para fechar o ano de 2025 com muita emoção no Supremo Tribunal Federal. Pronto, então fechamos assim, como dizia antigamente, nem eu te ligo, nem você me telefona, né? Porque, na verdade, esse é exatamente, gente, o retrato da imprevisibilidade que a gente estava tratando aqui, né? O fato do ministro ter recuado ali na participação do Banco Central na cariação, que soa assim, minimamente uma razoabilidade nesse processo todo, está longe de dissipar as nuvens nesse processo.